E aí, pessoal, hoje eu vou falar aqui sobre o jejum intermitente, um assunto que está em voga, né? Todo mundo está ouvindo para lá e para cá, jejum intermitente, muita gente fazendo já, se beneficiando bastante dele. E à medida que isso está na mídia, está na moda, a gente começa a ter muitas pesquisas, né, em cima dele. Então a gente começa a ter muito mais embasamento científico para poder falar do jejum intermitente. Inclusive saiu um artigo recente, se eu não me engano, de 2019, e um artigo muito interessante saiu no New England, que é uma revista de publicação científica, principalmente de conteúdo médico, bem importante, uma revista de peso. Saiu falando sobre os diversos benefícios do jejum, as formas dele ser prescrito, as adaptações que o organismo tem com o jejum. E eu me baseei bastante nesse artigo, depois eu posso passar para vocês se vocês quiserem aprofundar. E basicamente é isso. Então vamos lá, o que é o jejum, né, gente? O que é o jejum intermitente? Nada mais é do que você alternar períodos de jejum, onde você não come nada, com períodos onde você tem uma alimentação normal. Isso traz uma série de benefícios que eu vou falar aqui ao longo do vídeo e tem várias formas de você fazer. Existem 4 formas básicas de você fazer o jejum intermitente. Uma delas é o 5x2, onde você 5 dias na semana come uma alimentação normal e 2 dias você faz uma dieta hipocalórica, restringindo a caloria ali entre 65% a 85% do que você costuma comer normalmente. Não é o que eu mais gosto, mas se o paciente tolera bem e prefere esse jejum, a gente não tem problema nenhum, a gente prescreve, é um jejum bom também. Mas pessoalmente não é o que eu mais gosto de fazer, porque essa questão de restringir caloria, ficar contando caloria, eu acho uma coisa já muito ultrapassada. Mas ok, funciona e também é legal. Uma outra forma de fazer o jejum é você fazer dias alternados de alimentação normal com restrição calórica. Também é uma forma bem interessante. A forma que eu mais gosto é a forma da janela, onde você fica ali 14, 16, 18 horas em jejum e o restante do tempo se alimentando normalmente. É a forma que eu mais gosto, eu acho que a maioria das pessoas toleram melhor, eu particularmente tolero melhor. E você também tem todos os benefícios dos outros tipos de jejum. O outro jejum, que é o Fasting Miming Diet, você faz 7 dias de restrição calórica e você colhe também os benefícios desse jejum, mas também não é para todo mundo, tem que ser muito bem orientado, você tem que estar sempre com um profissional. Então, o que eu vou falar aqui é para a gente conhecer um pouco mais do que é o jejum, dos benefícios que ele pode trazer, mas sempre que você for fazer, consulte um profissional para te orientar melhor. O jejum intermitente, gente, o principal objetivo dele não é o emagrecimento. Isso é uma consequência, isso acontece sim, mas você pode não emagrecer. Se o seu objetivo não é emagrecer e você fizer ele de uma forma adequada, você pode manter o seu peso e só colher os benefícios da adaptação que o seu organismo vai ter do jejum. Obviamente, se o seu objetivo é emagrecimento, nas horas que você estiver alimentando, a gente vai fazer uma restrição calórica para você conseguir esse objetivo. Se o seu objetivo é manter massa magra, não emagrecer, continuar como você está e apenas dar um descanso para o seu organismo e melhorar o estresse metabólico e o oxidatismo do seu organismo, o que a gente pode fazer? A gente pode fazer o jejum e no período da janela de alimentação a gente introduz tudo que você deveria comer, inclusive no período que você não comeu. O jejum, gente, ele traz uma série de benefícios. Eu vou elucidar alguns aqui para vocês, mas eu poderia ficar aqui horas falando sobre os benefícios do jejum e a gente talvez não esgotaria esse assunto. O jejum, durante o período de jejum, você obriga o seu organismo a se adaptar e começar a utilizar uma fonte de energia que é a gordura. Normalmente, né, na maior parte do tempo, o nosso organismo usa como fonte de energia a glicose, sobretudo a glicose que está estocada no nosso fígado na forma de glicogênio. Então, o nosso fígado estoca energia, como se fosse uma poupança, na forma de glicogênio. À medida que você usa a glicose da corrente sanguínea e precisa de mais glicose, mais energia, o fígado começa a liberar na forma de glicogênio, ela é quebrada até se tornar glicose e formar energia. Quando você restringe a alimentação e você vai depletando as reservas de glicogênio no fígado, o que acontece? Você começa a ter uma quebra, um estímulo para ter quebra de gordura em pequenas frações, que se chamam ácidos graxos, que são metabolizados e o resultado disso, o produto disso, são os corpos cetônicos. Sendo o mais importante, o mais interessante que a gente quer, o beta-hidroxibutirato.
O seu organismo, quando você nunca fez jejum, não faz jejum, se alimenta bastante, come ele de 2 em 2, 3 em 3 horas, ele está acostumado a usar glicose. Então ele vai ter um pouco de dificuldade no começo para usar esses corpos cetônicos. Mas à medida que ele se adapta, isso gera uma série de benefícios para o seu organismo. As nossas células, sobretudo as nossas células do sistema nervoso central, elas toleram bem e metabolizam muito bem o beta-hidroxibutirado, como é importante fonte de energia. Então você vai melhorar muito alguns aspectos. E aí já vou dar alguns benefícios do jejum. Você melhora foco, você melhora concentração, você melhora atenção. Então isso tudo à medida que as suas células nervosas se adaptam para usar esses corpos cetônicos, você se beneficia disso. Além disso, gente, o jejum ele dá um descanso para o nosso organismo, então a gente reprograma a nossa microbiota intestinal. Então é possível a gente melhorar a nossa microbiota intestinal à medida que a gente faz jejum. Por quê? Porque o jejum, ele restringe, né, a alimentação, ele restringe caloria para as bactérias. Então a gente acaba fazendo uma seleção natural. O que é bactéria mais fraca, ruim, ela acaba morrendo sem alimentação e aí vai ficando ali, permanecendo vivas apenas as bactérias melhores, né, as que toleram melhor esse período de estresse. O jejum nada mais é do que você criar um estresse para o seu organismo. E à medida que você cria esse estresse, as suas células têm que se adaptar, então elas ficam mais resistentes ao estresse oxidativo, ao estresse do envelhecimento, e isso é muito bom. O jejum, além disso, ele estimula bastante, né? Ele melhora o nosso mecanismo de autofagia. O que é autofagia? É um mecanismo que o nosso corpo tem de destruir as células que estão funcionando de uma forma ruim, de uma forma não harmônica com o nosso organismo. E isso é muito bom, porque à medida que a gente faz a autofagia, a gente evita que, por exemplo, que haja multiplicação de células que estão doentes, diminui a possibilidade de formação de alguns cânceres, a formação de células que acabam destruindo o nosso organismo e assim levando a doenças autoimunes, doenças degenerativas, e o jejum ajuda muito nisso, né? A melhorar essa autofagia e assim ajudar a prevenir um pouco essas doenças. Não é que se você fizer jejum você nunca vai ter, obviamente não, né, gente? Mas isso é mais um mecanismo que auxilia na prevenção dessas doenças. O jejum, além disso, ele causa uma série de outros benefícios, como melhorar o ciclo circadiano, melhora o seu sono, O jejum ele melhora muito a resistência do seu organismo a processos inflamatórios, então ele regula muito as suas citocinas inflamatórias, então diminui muito a inflamação, então é muito interessante para um paciente com doença autoimune, claro, sendo bem indicado. O jejum tem N benefícios. A longo prazo, o jejum ele melhora muito a resistência insulínica. Então, se você é um paciente que tem predisposição diabética, né, tem história de diabetes na família, ou já tem uma certa resistência à insulina, o jejum é um elemento, né, uma estratégia que pode melhorar bastante a resistência à insulina. Ainda não tem estudos que mostram que o jejum melhora a glicemia dos pacientes com diabetes. Isso ainda é muito duvidoso, ainda está tendo pesquisas, mas a resistência insulínica pode ser melhorada sim, principalmente nas pessoas que têm uma predisposição ou que já está com um pouco de resistência insulínica. O jejum, gente, ele traz N benefícios, ele traz um descanso para o corpo e ele é muito importante. Não é à toa que no período da caverna, né, no período, nos nossos antepassados faziam muito jejum e não era nada programado, eram jejuns obrigatórios, né, porque a gente não tinha alimento disponível o tempo inteiro, você tinha que caçar para comer, então você ficava várias horas, né, em jejum sem comer, colocando o seu corpo nesse estresse e ele se adaptava muito bem. Então, à medida que foi se estudando, foi vendo que o nosso corpo se adapta muito bem ao jejum, né? A gente precisa muitas vezes dar esse descanso para o nosso organismo para que ele possa voltar a funcionar de uma forma melhor. O jejum melhora muito a detoxicação hepática, o funcionamento do nosso fígado em detoxicar, né? Eliminar toxinas que o nosso organismo possa ter.
Então, assim, gente, são vários e vários os benefícios do jejum. Como eu disse, o objetivo principal não é emagrecimento, mas ele pode ser uma consequência. E quando a gente faz jejum, é importante a gente sempre estar monitorando a massa magra do paciente, porque não é interessante que a gente perca massa magra, né? Então, se você está fazendo jejum e está perdendo massa magra, esse jejum está sendo feito de uma forma errada. Às vezes, no momento que você está voltando com uma alimentação normal, você está introduzindo alimentos de forma errada, em quantidade errada. Então, isso tem que ser muito individualizado. Por isso eu sempre recomendo que você faça o jejum orientado por um profissional de saúde adequado, né? Por um médico, nutricionista, nunca de forma espontânea, sozinho, porque o jejum não é tão simples assim como a gente pensa, ele precisa de uma certa adaptação, nem todo mundo tolera bem, nem todo mundo vai tolerar bem, mas ele é uma ferramenta muito interessante na melhora do nosso organismo. Além disso, ele é muito interessante para pacientes que têm doenças intestinais, doenças inflamatórias, né? Intestino irritado, porque você dá um descanso para ele, você melhora a resistência das nossas células intestinais ao estresse e isso é muito bom. Além do que, como eu já disse, ele melhora a microbiota intestinal. Então, gente, o jejum traz N benefícios e é importante, eu queria finalizar aqui falando isso, a gente diferenciar um pouco o objetivo. Se você quer fazer jejum apenas para entrar em cetose, produzir esses corpos cetônicos que são interessantes, né, beneficiam as nossas células, sobretudo do sistema nervoso central, como eu disse, e não necessariamente dar só o descanso para o corpo, você pode ingerir alguns alimentos que não vão quebrar esse jejum. Por exemplo, você pode tomar sua glutamina, o seu shot matinal, você pode, por exemplo, tomar um suco de um limão sem açúcar, sem nada, isso não vai quebrar a sua cetose, sabe? Isso não tem açúcar suficiente para quebrar a cetose. Agora, se a sua intenção é fazer um jejum para descanso do organismo, né, além da cetose, qualquer coisa quebra o jejum, exceto o chá sem açúcar ou café também sem açúcar, sem adoçante, sem nada. Essas duas substâncias são permitidas no jejum. Então é isso, gente. Espero que vocês tenham entendido um pouco mais do jejum, os benefícios dele, a importância de se fazer com acompanhamento de um profissional de saúde adequado. E é isso aí, gente. É mais uma estratégia, né, na busca da longevidade, da saúde, do bem-estar e, por que não, da perda de peso. Então espero que vocês tenham gostado e até a próxima. Tchau, tchau.